Não queria ir, né? Não queria. Setembro do ano passado, estava eu sentindo desejo forte no meu coração. Tava amando a faculdade, fazendo publicidade. Também, eu fiz jornalismo e publicidade ao mesmo tempo. Rapidinho, aqui no Rio ou Não, em na Salvador. Bahia? Eu moro na Bahia, sou de Salvador. E tava dando tudo certo. Eu finalmente tinha começado a gostar, na verdade. Porque tem aquela fase do... Meu Deus, acabei de sair do ensino médio. Eu não queria estar fazendo isso. E eu não descobri ainda o que eu quero. Quando eu comecei a gostar da faculdade, das pessoas, interagir. Eu tava no meu 4º semestre. Tava funcionando. Faltava pouco tempo pra acabar. Faltava metade. Tava funcionando. E aí eu comecei a sentir, tá muito bom. Mas tem alguma coisa errada. O que tá errado? E aí eu comecei a orar. E Deus tava me incomodando. Você até pode ser boa em comunicação, mas eu não te chamei pra se comunicar dessa forma. Eu não te chamei pra estar fazendo publicidadezinha. Você entende o que eu quero dizer. Eu não te chamei pra ficar vivendo nesse ciclo pequeno. Eu te chamei pra fazer algo muito grande. Se você quer fazer publicidade, tem que ser a publicidade do meu nome para o mundo. E de por todo mundo. Não é pra você ficar fazendo isso. A gente tem que falar de quem nos promove, né? Exatamente. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o que você quer de mim? O que você quer de mim? E eu tinha vários amigos estudando nesse instituto específico que fica no Texas, chamado Cristo para as Nações, Christ for the Nations. E eu comecei a orar falando, Deus, o que você quer? E eu sentia muito forte no meu coração teologia. Eu ficava assim, então pronto. Rio de Janeiro tem, São Paulo tem. Salvador não tem, mas eu vou pra São Paulo. Eu vou pro interior da Bahia, tinha um no interior da Bahia. Eu tava assim, decidida que eu ia fazer no Brasil. Porque aí eu ficava perto dos meus pais, eu ficava perto do meu trabalho. Achando que ia ser uma coisa simples. Afinal, eu não sabia falar inglês, né? Nunca tinha morado sozinha, nunca tinha pensado em morar sozinha. Eu achava que eu ia casar e ia dar pra melhor. Sair da casa dos pais, ia direto pra casa do marido, junto com ele. Esse era o meu plano a vida toda. Mas Deus tem planos diferentes. Eu fiz um jejum de 3 dias, só na água, sem comida. Chegou no 3º dia, eu estava assim, quase destruída. E aí, Deus começou... Deus não estava falando nos primeiros 2 dias, mas no último dia eu senti, agora Deus vai falar. Agora Deus vai falar. E ele falou de forma muito específica. E foi muito lindo. Eu tenho até um texto. Acho que um dia eu vou fazer um vídeo sobre o testemunho. Porque daria um podcast... Faça. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma foto da página da minha Bíblia, toda marcada desse dia. Daria um podcast só pra falar sobre tudo que Deus disse pra mim nesse texto bíblico. É assim, surreal. Enquanto a Jay tá abrindo ali, você que aí tá nos acompanhando, não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe também de comentar, de seguir as nossas redes sociais. Siga também a Jay nas redes sociais dela, tá? Curta bastante, se inscreva no nosso canal. Mande esse vídeo pros seus amigos também. Aquela sua amiga que gosta da Jay. Compartilha bastante, engaje nosso trabalho para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Amém. Então, seguinte, nesse testemunho, eu fiz o jejum. E no primeiro dia do jejum, eu escrevi uma lista. Esse jejum, ele teve qual propósito mesmo? Perdão. Deus me falar pra onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Porque eu sentia que tinha alguma coisa na minha vida que estava errado. Eu não sabia o que era. Entendi. Tô Nesse fazendo algo momento, errado. você já havia saído da faculdade de jornalismo? Não, nesse momento, eu já tinha saído de jornalismo e tava só em publicidade. Mas eu tava feliz com o meu trabalho, feliz com a faculdade, feliz com o meu relacionamento, feliz com a minha família. Tinha me mudado pra casa dos meus sonhos. Pensa assim, tava no mundo da Barbie. Tava tudo certo, tava cantando, acordava cantando e os passarinhos cantando junto comigo. Ficava assim, uau, que vida maravilhosa, que é Mas isso? a vida do crente não é... A vida do crente não é morango. Se tá dando tudo certo por 4 dias, você tem que se preocupar. Tipo assim, tá Nem tem um desertinho. Daqui a pouco vai chegar um deserto que eu vou morrer de sede. E eu fiz uma lista no início do jejum. Fiz assim, Deus, eu sei que você quer falar comigo, ok. E eu tô sentindo que você quer mudar algo na minha vida. E eu tenho a impressão, eu já sentia no meu espírito, que você quer me mudar de lugar. Eu não falava de país, porque eu tava meio em negação. Mas eu sinto que você quer me mudar de lugar. Se você me mudar de lugar, eu aceito porque é sua vontade. Mas, por favor, me responde sobre todos esses pontos. Eu fiz uma lista. Eu sou um pouco ousada com Deus às vezes. Então, eu fiz assim, prós e contras. Botei todos os prós de me mudar. Eu não sabia pra onde. Então, eu fiz todos os prós. Se eu me mudasse de casa, a ideia, tipo assim, pensando em mudar de cidade. E fiz todos os contras. Meus contras tinham ficar longe da família. Provisão financeira, dinheiro. Porque se eu saio da minha cidade, eu saio da situação que eu tô, como é que eu vou conseguir dinheiro? Eu já tava... Como é que você se sustenta? Já tava conseguindo meu dinheiro. Claro que eu tenho os meus pais pra cuidar de mim, mas o período que a gente tava não tava tão fácil em relação a dinheiro. A gente sabe como é, tem altos e baixos. É uma montanha-russa. Tinha relacionamento, porque eu tava namorando na época. O que mais? Eu tinha medo de amizades, medo de não conseguir me relacionar bem, principalmente se fosse fora do país. Porque eu já sentia que poderia ser fora do país. Eu ficava assim, Deus, eu não falo nem a língua. Como que eu vou fazer amizade se eu não consigo falar? E a outra questão era me sentir feliz e satisfeita. Porque aqui no Brasil, uma coisa que eu já percebi, eu consigo me comunicar muito fácil. Preguei desde a vida toda. Eu comecei a pregar com 3 anos. Minha mãe me botou pra falar na frente da igreja com 3 anos, contar historinha da viuvinha. Então,
eu aprendi a me comunicar muito rápido. Seus pais em são português. pastores? Meus pais não são pastores, mas eles têm chamado pastoral. Dentro do coração deles, eles são pastores. É assim, meu pai é Qual é a ancião. igreja de vocês? A gente nasceu na igreja adventista. Meu pai é ancião, então, a vida toda. Primeiro ancião da igreja, líder da igreja. É como se fosse o co-pastor. Então, basicamente, eu sou tipo filha de pastor, eu faço Sim. tudo na igreja. Fiz teatro, cantei, dancei, preguei, enfim. Até cantar, que eu não canto hoje bem. Na época eu cantava. Mas eu fiz essa lista. E aí, quando eu abro minha Bíblia, no terceiro dia do jejum, a Bíblia aparece em Joel 2. E o título do capítulo é A Resposta do Senhor. Meu Deus do céu, é agora. Já deu uma parada começou cardíaca. assim, né? E aí ele diz: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, o seu povo, e teve piedade de ti. E respondeu ao seu povo: Eu estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. A sua língua será a minha língua. Tô arrepiada. E nessa hora, meu Deus do céu, eu vou pra fora do país, porque a sua língua será a minha língua. Eu não vou te humilhar. Eu tô enviando trigo novo, eu tô enviando provisão financeira. Ele me respondeu, e sua satisfação, suas amizades. Ele respondeu 3 coisas E na você- minha lista Isso é em incrível. um versículo. Aí continua. Ele fala sobre o mar ocidental. Eu não vou ler o texto todo, porque literalmente ele falou comigo do 17 até o 38. Foi muita coisa. Mas aí ele falou sobre o mar ocidental. Aí vai eu pesquisar no Google, né? Dei uma gugada. Mar ocidental. Aparece. O que aparece na minha frente? Uma foto do mapa dos Estados Unidos. Na minha frente. E o mar ocidental passando assim por todos os Estados Unidos, cortando os Estados Unidos. E eu, meu Deus do céu. Ok. É o mesmo mar que citado. No texto bíblico, Joel. um mar ocidental. Eu escrevi no Google, mar ocidental. Porque eu lembrei da aula de geografia, eu fiquei assim, mar ocidental, o que tá acontecendo? Eu botei e aparece os Estados Unidos no Google. E sabe o que eu acho também muito, muito incrível, você falando tudo isso? Às vezes a gente acha que pra Deus falar com a gente precisa de um outdoor luminoso na nossa frente, ou então que a gente tem que ouvir de forma bem audível a voz de Deus, quando na verdade ele fala pra gente ouvir Deus falar, é só abrir a Bíblia. E às vezes É é a só abrir o palavra Google. dele. Às vezes tá em oração, em jejum, e abrir o Google, sabe? Você teve tudo aí na sua Bíblia. Isso é muito, muito incrível também. Mas o interessante é que a gente precisa estar com o coração aberto também. Com porque às vezes certeza. ele tá falando o tempo todo, Não é gritando pegar a vontade e dele. passar assim, né? Exato. É meditar no que ele tem pra dizer pra gente. E é também o sacrifício. Porque a gente quer que ele fale com a gente o tempo todo, mas a gente não quer a parte do sacrifício. Que é o jejuar. Que é o quase tá no terceiro dia assim, sem comer nada e você fica desesperado. E também o sacrifício de ouvir Deus falar: Eu quero que você saia do seu conforto e você vai. Mas aí ele continua. Nessa hora que eu vi a foto do mar ocidental, eu comecei a olhar pra aquela foto e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Deu um medo. Eu não quero mais ler. Deus, para. Deus, para, por favor, não faz isso. Não quero mais, não preciso mais responder. Comecei a ficar morrendo de medo. E aí, E isso é ele respondendo todos os. todos os a pontos lista. de Negativos contras, que você negativos. Eu falei, Deus, por favor, se você quer me levar... Gente, é surreal. Parece que a Bíblia foi escrita ali, pá, na hora, pra você, entendeu? Absurdo, absurdo. E assim, um texto que fala sobre profecias, sobre Joel. Eu fiquei assim, como? Por quê? Deus é, assim, ele fala comigo de uma forma muito extraordinária. Deus é muito bom. E aí, quando eu vi aquela foto, eu fiquei morrendo de medo. Eu olhei para os Estados Unidos e eu não sei essa língua. Eu sei que você já falou que eu não vou ser humilhada, mas eu não conheço. Como eu vou fazer? E aí, assim que eu volto, diz: Não tenha medo, ó terra. Alegre-se, regozije-se, Glória pois a Deus. eu vou lhe dar chuvas de outono, conforme a minha justiça, e vou lhe enviar muitas chuvas, tanto no outono quanto na primavera. E aí, nessa hora, vem o Stephen na minha mente. Por quê? Porque no Brasil a gente divide por ano. Tô no meu primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade. Sim. Nos Estados Unidos eles fazem por semestre. E é chamado de semestre de outono e semestre de primavera. Justamente o Stephen. E uma semana antes eu tava conversando com uma amiga. Ela falou: Eu tô aqui no meu spring. Eu tô aqui no meu semestre de primavera. Eu tô aqui no meu semestre de outono. E ela falando comigo. E eu assim, nossa, que legal, eles dividem pelas estações do ano. E uma semana depois, Deus disse: Você Eu vou abre a te dar Bíblia. chuvas na primavera e no Junto. outono, que é justamente os semestres Mas da isso faculdade. foi no final do ano passado. Isso foi em setembro Ou do ano seja, passado. você tinha um tempo curto pra conseguir fazer tudo, porque você se mudou em janeiro. Você já tinha visto? Eu tinha visto de turista. Eu fiz tudo em 2 meses. Apliquei pra escola, paguei. Consegui o dinheiro, porque assim, internacional tem que pagar tudo antes. Tem que pagar o valor inteiro do semestre antes. O do semestre? Misericórdia, gente. Tudo, assim. Mas é um Deus de provisão. É um Deus de provisão. E sabe o que Deus faz? Ele me prometeu provisão financeira. Eu fui meio cegamente, porque eu sabia que eu tinha um dinheiro pro primeiro semestre, porque eu tinha pago. Mas eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. Eu não sabia onde ia vir o dinheiro dos próximos semestres. Deus e me até deu pra uma você bolsa. se manter lá, né? Deus me deu uma bolsa.
Na estudos. faculdade? Na Que faculdade. incrível! Eu trabalho na faculdade agora e eu tenho uma bolsa. Tudo é pago. Minha alimentação, a minha moradia, meu estudo, tudo é pago.